Olá, internautas! O ZUG promove uma rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos e reeleitos do Vale do Aço. Por isso, hoje aqui ao meu lado está Douglas Wilkes, prefeito reeleito de Timóteo. Douglas, muito obrigada pela presença, parabéns pela vitória, né? Você tá num mandato assim de 2 anos quase, né, que vai ser completado. Agora vão ser completados agora no fim de 2020. Você entrou numa eleição extemporânea, foi o prefeito mais jovem, né, a ser eleito na cidade, e você foi eleito com 64% dos votos, cerca de 26.300 votos, né? A que você atribui essa quantidade de votos? Primeiramente, né, vou cumprimentar aqui todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecer pela oportunidade. É importante esse espaço para a gente poder falar à comunidade o que a gente está pensando e como que a gente, né, pretende conduzir um mandato nos próximos 4 anos. Eu acredito que, né, foi um fator preponderante a forma como nós governamos a cidade ao longo dos últimos 2 anos, a oportunidade que a população nos deu em 2018, principalmente com relação à tomada de decisão das intervenções e das obras que o município precisava. Quando nós assumimos em 2018, nós assumimos o município com muitas dívidas, com muitos problemas e principalmente, vindo aí de mais uma troca de prefeito no meio do mandato. A decisão que nós tomamos foi a de primeiro organizar a casa, mantivemos a prefeitura com as contas em dias e isso fez uma grande diferença, foi algo que a população comentou muito comigo durante o processo eleitoral. E de fato eu acredito que a prefeitura tem que ser a melhor pagadora da cidade para poder dar o bom exemplo e também para dar tranquilidade, seja para o servidor público que precisa de fazer as suas compras, seja também para os fornecedores, que estão ali no dia a dia ajudando o município, fornecendo, os exames, os medicamentos, as questões da Secretaria de Obras e outras pastas, e principalmente para o comércio. Então, acho que essa decisão foi importante, acredito que ela fez a diferença, no dia a dia, do nosso município. E também acredito que foi importante, a população enxergou como positiva a decisão da gente retomar as obras que estavam paralisadas. Infelizmente, o nosso país ele sofre muito com essa postura de alguns governantes de não concluir obras porque outras pessoas começaram, porque ela lembra o partido X ou o partido Y, e de fato nós não pensamos nisso. Desde o primeiro dia o que a gente pensou, o que a gente vislumbrou foi que a cidade tinha obras que estavam paradas, algumas há 5 anos, outras há quase 10 anos, e que aquilo precisava ser dado um fim. Da mesma forma como foi dado um fim na estabilidade política, precisava ser dado um ponto final na questão dessas obras que há muito tempo angustiavam a população. E aqui eu vou dar o exemplo da nossa UPA, um equipamento público importante para a saúde, principalmente num momento de urgência e emergência, onde o cidadão precisava buscar ali um socorro, e nós conseguimos, com 1 ano e meio, concluir uma obra que já estava há quase 8 anos paralisada ou em andamento. Então, essa velocidade e essa prioridade que nós demos, talvez até deixando de lado alguns projetos nossos que a gente tinha vontade de implementar, mas para poder fazer com que o município tivesse o resultado que ele precisava, com certeza isso foi avaliado de forma positiva para a população, que optou em nos dar mais uma oportunidade agora, já com a casa organizada, já com as obras emergenciais feitas e também com as obras que estavam paralisadas, já concluídas ou em fase de conclusão, de fato, colocar na prática aquilo que a gente sonha para a nossa cidade. Então, quais são as suas prioridades para 2021 ou para já, Até porque você não tem fase de transição, já está dando continuidade, Com certeza a saúde continua sendo uma das grandes bandeiras na nossa cidade, porque nós ainda temos alguns desafios. Conseguimos concluir a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, mas temos ainda algumas unidades básicas de saúde que precisam ser concluídas. Vou dar o exemplo aqui da UBS do bairro Ana Rita, que está em fase de conclusão. Nós conseguimos viabilizar o dinheiro junto ao governo do estado. Da mesma forma, nós temos o desafio de concluir a unidade básica de saúde do bairro Ana Rita, do bairro Limoeiro, também um valor alto, a obra que está paralisada, foi a única obra que nós ainda não conseguimos, e já estamos lutando para poder conseguir esse dinheiro. Também vai fazer ali uma grande melhoria na questão da estrutura, para atendimento à saúde na Regional Leste da nossa cidade. Já temos algumas unidades de saúde que estão em fase de reforma, como aqui, posso citar aqui a unidade básica de saúde do bairro Novo Tempo também, será reformada, entre outras. Quer dizer também da importância do emprego. A gente sabe que uma cidade que não tem a oportunidade para as pessoas trabalharem,
né? É uma cidade que é difícil, né, sobreviver, é difícil para as pessoas, né, manterem ali a sua estrutura familiar. E foi algo que me tocou muito, né? Encontrei com mães, encontrei com esposas, né, reclamando que, né, os seus entes tiveram que sair da cidade para poder buscar oportunidade. Então, nesses 2 anos, o trabalho que a gente fez foi de resgatar essa credibilidade. Já conseguimos trazer investimentos importantes, como, por exemplo, o supermercado Coelho Diniz, né, que vai ser instalado na nossa cidade, as 2 unidades, né, do supermercado do Vale, né, na área metalmecânica. A Tecim Minas anunciou recentemente um investimento de mais de 12 milhões de reais, e acredito que com esse novo momento, outras empresas, né, também que já estão instaladas na cidade vão expandir as suas atividades, e vamos também começar, né, a trabalhar a vinda também de outros, né, empreendimentos que já estão aguardando aí alguns anos, já estão aguardando algum tempo, estão esperando, né, por exemplo, né, a conclusão da reforma da legislação da nossa cidade com relação à área de preservação ambiental, o plano diretor. Ou seja, tem muita coisa em andamento que, né, conseguindo, né, a gente finalizar esses estudos técnicos que já há muito tempo precisavam, também vão dar aí um novo viés, vão dar aí uma nova cara, uma nova roupagem para os investimentos da nossa cidade e naturalmente vão trazer os empregos de volta. Vou aproveitar essa sua resposta para destrinchar em mais 2. Primeiramente, né, você começou a falar a respeito da saúde e foi um tema, assim, um desafio muito grande para os prefeitos esse ano, né, por conta da pandemia. Timóteo, junto com Ipatinga, foi uma das cidades, né, que mais ficou, né, com o comércio fechado. E isso teve consequências, assim, políticas, né, em Ipatinga. O prefeito, né, não conseguiu se reeleger, né, com uma rejeição grande. Agora a gente está num estágio em que a Superintendência Regional de Saúde emitiu um relatório na sexta-feira em que a micro Fabriciana e Timóteo está na onda vermelha, assim como Ipatinga, mas a macro ainda está amarela. Fala-se, né, em uma segunda onda, se seria agora, se seria no inverno, assim. A saúde de Timóteo está estruturada para não entrar em colapso com o aumento dos casos, e como que o senhor vê essa questão do comércio? A primeira coisa que a gente tem que analisar é que são momentos diferentes, né? Quando a situação da pandemia ela iniciou no nosso país, né, Timóteo, de fato, ela vinha de um momento onde a gente tinha acabado de inaugurar, né, a nossa UPA, o que foi, né, com certeza uma decisão acertada, né, por parte do nosso governo, mas por outro momento a gente não tinha leitos de UTI, né, enfrentamos uma dificuldade com a antiga mantenedora, né, do hospital da nossa cidade, onde eles não quiseram disponibilizar esses leitos para a comunidade. Eu tive que ir à justiça e conseguir uma decisão judicial envolvendo aí vários atores, né, principalmente o governo do estado, para poder, né, viabilizar e disponibilizar esses leitos na nossa cidade. Tivemos também que estruturar um local que é o Centro Municipal de Enfrentamento ao Covid, que não estava pronto. Ou seja, teve várias ações que a gente teve que tomar, né, e todas as decisões que nós tomamos, a população entendeu que foi de forma equilibrada, né, foram feitas observando os indicativos, as normas, né, que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde indicaram aos municípios. Hoje a situação é completamente diferente. Hoje nós temos os leitos disponibilizados no hospital, o hospital, né, tem uma nova mantenedora, né, o Márcio Cunha, está ali prestando um bom serviço à nossa cidade. O Centro de Enfrentamento ao Covid, ele é uma realidade, não interrompeu em momento nenhum as suas atividades, mesmo no momento, né, que nós tivemos pouquíssima demanda, mas já prevendo, ou então já, né, pensando que até que seja encontrada uma vacina, isso vai ser um serviço que vai ter que ser mantido em atividade, em funcionamento. Foram feitas a capacitação, né, tanto do servidor público para atendimento, quanto também da sociedade, né, para poder entender o papel que cada um tem dentro desse processo. Timóteo foi a única cidade, né, no Vale do Aço que capacitou as lideranças religiosas, que capacitou os comerciantes, né, disponibilizando curso e também, na mesma oportunidade, disponibilizando a testagem de forma gratuita, né, por entender que isso é que vai fazer a diferença. O que nós não podemos, de forma alguma, esquecer ou, né, deixar de observar é que as pessoas elas têm uma grande importância, né, dentro desse papel. Então a gente não pode deixar de usar as máscaras, a gente tem que, né, fazer o uso do álcool gel, manter,
né, a mão, né, sempre ali com, lavando, então tendo acesso ao álcool. Ou seja, tem os cuidados que a população tem que tomar. É lógico que, né, que o poder público tem que fazer a sua parte, né. No caso de Timóteo, né, nós vamos ter uma nova onda de testagens também, né, tanto para o comércio, quanto para as lideranças religiosas, quanto para as pessoas que têm ali alguma atividade que vão gerar, né, talvez ali um maior contato ou uma maior aglomeração de pessoas. O que eu posso dizer e dar tranquilidade para todas as pessoas é que Timóteo está preparado para poder, né, vivenciar esse novo momento. Conta com a participação, né, de todas as pessoas até que seja, né, descoberta e seja disponibilizada uma vacina para a sociedade. O senhor falou de investimentos, né, que estão sendo feitos, contato com empresas, né, para trazer, gerar emprego e renda, mas há uma previsão, assim, de uma recessão em 2021, né? Vocês já estão planejando, preparados para essa situação, para não haver uma queda na arrecadação do município, que parece que já vem historicamente diminuindo, né? Sim. Ao longo dos últimos anos, a prioridade, né, principalmente nos 2 anos que nós estamos à frente do governo, é exatamente manter as contas públicas em dia. Exatamente por entender que o município não pode nunca mais passar pela situação que houve, né, em alguns momentos de instabilidade com relação ao pagamento, né, daquilo que é obrigação do município. E quando eu falo atraso, não é atraso talvez de meses, atraso de muito tempo, é atraso de dias mesmo. Porque quando a pessoa não tem a tranquilidade para poder assumir o compromisso, né, cria ali de fato uma insegurança, né, em toda a rede que movimenta através do comércio. Então a prioridade número 1 da nossa gestão vai ser, né, com certeza, manter os pagamentos em dia e de fato fazer os investimentos que a cidade precisa. Né? Nós temos buscado investimentos, né, externos exatamente para poder compensar as dificuldades que nós sabemos que podem existir. Né? E não vai ser só para Timóteo, vai ser para todo o país, vai ser para todo o estado de Minas Gerais. E é exatamente por isso que, né, na campanha política nós observamos esse cenário. Não fizemos nenhum compromisso, nenhuma promessa mirabolante para as pessoas. Olha, gente, agora é um momento de pé no chão e a gente, né, já tem uma programação em andamento, que são essas obras, são os recursos que nós já conseguimos, né, junto ao governo federal, junto ao governo estadual. E a expectativa é que, concretizando esses investimentos, a gente vai conseguir minimizar qualquer impacto, né, negativo das contas públicas que pode vir acontecendo no nosso país. Timóteo e Ipatinga enfrentam uma situação em relação ao pagamento, né, dos servidores aposentados. Nos 2 casos, né, das 2 cidades, já está transitado um julgado, né, tem que pagar essa complementação, mas ainda assim é uma situação que ficou mal resolvida, né? A Prefeitura de Timóteo encomendou um estudo para resolver essa situação, né, dos servidores, tanto dos ativos como inativos, né? Quais foram os resultados desse estudo? Então, né, a questão do servidor público, ela tem se tratado com muito respeito e principalmente, né, levando em consideração a importância dela para a cidade. Historicamente, o servidor público em Timóteo, ele passou por momentos de muito desgosto, porque foram tratados, né, com falta de isonomia, ou seja, foram concedidos benefícios para algumas pessoas e outros ficaram sem ter, né, ficaram sem evoluir na carreira, ficaram ali, né, desprestigiados, talvez por não aderir a nenhum grupo político, que para mim isso é completamente errado, completamente equivocado por parte do gestor. Ao longo dos 2 anos, a primeira coisa que a gente decidiu foi não agravar esse problema. Então, ao longo dos 2 anos da nossa gestão, né, nós não concedemos nenhum benefício, nenhuma progressão de forma individualizada. Isso aí foi um compromisso que eu fiz com o servidor e tenho alegria, né, no sentido de ter cumprido, porque isso gera, né, muitas vezes uma insatisfação de pessoas que estão trabalhando dentro do mesmo ambiente, fazendo a mesma função, tendo ali talvez o mesmo concurso público e sendo tratado de forma diferenciada. Isso aí não é justo de fato com as pessoas. Então a contratação desse estudo, né, foi feita uma licitação e foi contratada a FIP, a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, ligada à USP, né, uma das maiores instituições, né, que o nosso país tem, né, no campo de pesquisa, no campo, né, de administração pública. E o resultado ele foi feito em 5 frentes. Uma delas, né, foi a análise, né, de créditos tributários que o município tem, né, junto ao INSS. Então foi constatado que ao longo dos últimos 5 anos o município pagou além do que devia ao INSS, então a gente conseguiu fazer uma compensação e essa compensação,
né, esse encontro de contas, basicamente ele já pagou o custo desse estudo e já gerou um lucro para o município de mais de 3 milhões de reais. Ou seja, o estudo, né, se pagou e ainda gerou uma receita para o município. E, né, paralelo a isso, nós tivemos a análise da conformidade de pagamentos aos aposentados, né, da complementação, onde ficou identificado que há pessoas recebendo além do que tem direito e, ao mesmo tempo, também, né, pessoas que estão recebendo menos do que tem direito. Então, é preciso, de fato, que se faça justiça, né, a essas pessoas e também ao município. Da mesma forma, foi feito esse estudo ao servidor que está na ativa, né, foram encontradas também inconformidades, né, aquelas administrativas, né, já foram corrigidas. Vou dar um exemplo aqui de pessoas, né, que recebiam um valor, né, uma quantidade X de horas extras, né, já no automático, independente se fizesse ou não, já recebiam. Isso já foi cortado. Tínhamos pessoas que recebiam insalubridade, né, e outras parcelas, ao mesmo tempo que também é vedado por lei, já foi cortado. Né? Tínhamos ali outras situações que já foram corrigidas, que estavam lesando o erário público. Então, esse estudo ele serviu para isso. Outro estudo que foi feito também dentro, né, desse contrato é a questão, né, da gente construir, né, uma proposta de um plano de carreiras unificado. Então, isso também já está, né, sendo analisado pela Procuradoria, né, do nosso município. E também uma proposta de um novo plano de carreiras que seja justo. Porque muitas vezes a gente tinha servidores ali que, por ter feito concursos em épocas diferentes, né, uns tinham acesso a um crescimento na carreira e outros não tinham nenhum acesso. Então isso acabava gerando também ali um ambiente desfavorável ao servidor público e também à prestação de serviço à comunidade. Então, juntando tudo isso, né, eu entendo que nós temos um pacote, né, para poder mudar aí, de fato a prestação de serviço público na nossa cidade. Naturalmente vai ser discutido, né, com a Câmara Municipal e também vai ser dada a oportunidade a todas essas pessoas que foram identificadas, né, em alguma situação, né, de equívoco, de erro ou, né, de irregularidade, para que elas, né, tenham a oportunidade de se defender, apresentar o contraditório, explicar a sua situação e tudo vai ser analisado, né, na forma da lei. Né? Nós não vamos de forma alguma oprimir ou fazer qualquer tipo de situação sem dar o direito, né, a todas as pessoas, né, de se apresentar, de ter ali o seu momento adequado para poder fazer as suas justificativas. O que eu quero tranquilizar e dizer a toda a sociedade é que eu tenho a convicção que aquela prefeitura não é minha. Aquele dinheiro também não me pertence apenas a mim, pertence ao povo de Timóteo. Então eu tenho que ter a responsabilidade e não estou ali para poder perseguir ninguém. Quero apenas que seja feita justiça, que quem tem o direito receba e quem está recebendo algo, né, que está lesando o patrimônio público também não dê continuidade a essa situação. Justiça é o que eu desejo que seja feito a todas aquelas pessoas que ajudaram trabalhando ou que ainda estão trabalhando na nossa cidade. O senhor vai encontrar a Câmara ano que vem, né, com mais ou menos uma taxa de renovação de 50%, né? Como que é a sua relação com o Legislativo? Olha, eu acredito que o Legislativo ele tem um papel importante na sociedade. Ele é de fato ali o agente político que está mais próximo à sociedade, embora eu também me esforce em estar próximo à sociedade, em fazer as reuniões, né? Conversa com o prefeito foi um programa que foi muito bem aceito pela cidade e nós vamos dar continuidade. A cada 15 dias a gente vai até uma comunidade, escuta, conversa com as pessoas. Tivemos ali o atendimento à população aos sábados, que também foi algo, né, inovador, foi algo que a população sentiu também ali a presença do poder público. Mas eu também entendo que o vereador ele tem um papel importante. E por ter sido vereador por 2 mandatos, sempre, né, dei a abertura e busquei trazer os vereadores para a gente ser parceiro. Eu acredito que não tem espaço para briga mais. Não tem espaço para aquela antiga política de prefeito falando mal do vereador e vereador falando mal do prefeito. A sociedade, uma vez que nos escolheu para estar no executivo e escolheu também 15 pessoas para poder ocupar a cadeira, né, no legislativo, ela quer que os problemas sejam resolvidos. E aí, daqui a 4 anos, cada um vai ser avaliado pelo resultado que conseguiu dar à sociedade. Né? Cada um vai ser avaliado, né, por aquilo que conseguiu construir, né, de soluções para a cidade. Então, todos aqueles vereadores que queiram construir as soluções, que queiram trabalhar de forma honesta, de forma correta, de forma republicana, eu vou fazer questão de receber no meu gabinete, vou fazer questão de construir as soluções e buscar aí as alternativas para os problemas que a cidade tem. É lógico que nós vamos ter que
criar as prioridades. Não tem como a gente, eu não vou ser irresponsável, eu não vou ser demagogo de falar que nós vamos resolver todos os problemas que a cidade tem em 4 anos. Por isso que nós vamos ter que criar ali um cronograma, um calendário, uma pauta positiva, vamos colocar assim, para os próximos 4 anos, e a gente vai trabalhar para poder resolvê-los. E aí eu conto com os vereadores, com certeza, para que sejam parceiros, para que a gente possa buscar aí os recursos. Problema na cidade a gente conhece praticamente todos. O que a gente sabe que tem que ser viabilizado é o dinheiro para poder resolver esses problemas. É igual a casa da gente. Pois é, e você tem trânsito assim entre deputados estaduais e federais para conseguir recursos para o município? Com certeza. O nosso município ele tem tido aí uma boa parceria com vários deputados estaduais e federais. E uma das coisas, Alissa, que eu particularmente coloquei como uma prioridade na nossa gestão, no nosso mandato, é receber bem e dar a honra a todas aquelas pessoas que queiram contribuir à nossa cidade. Não importa o partido político, não importa para mim qual que é o viés de direita ou de esquerda. Se a pessoa quer ajudar a cidade de Timóteo, eu como representante da população tenho a obrigação de receber bem e de fazer justiça. Está aqui o deputado X que enviou esse recurso para resolver esse problema. E é isso que eu vou continuar fazendo. Apesar de ter as minhas opções pessoais, de ter as minhas opções, pessoas que me apoiam diretamente, mas todos aqueles deputados, todos aqueles políticos, todos os vereadores, todos que queiram contribuir com a cidade, eu vou fazer questão de receber bem. O que eu acho que é o caminho adequado para toda a cidade. Não se constrói, não se melhora uma cidade com ódio, com diferenças, com revanchismo ou com problemas político-partidários. Temos que construir agora soluções para que os próximos 4 anos sejam bons, tanto para a cidade de Timóteo, sejam anos que a cidade tenha os seus problemas solucionados, mas também para o Vale do Aço. E é um apelo que eu faço e é um discurso que eu tenho tentado fortalecer para que todos os prefeitos, aqueles que foram reeleitos, quero aqui cumprimentar, o doutor Marcos Vinícius, está ali próximo a gente, como também o prefeito aqui de Patinga que foi eleito, o Gustavo, o delegado Bruno, que foi eleito Santana do Paraíso, para que haja uma união de forças, para que a gente possa, de forma conjunta, elencar também uma pauta positiva para o Vale do Aço, com as demais cidades também, do entorno, do colar, para que a gente possa tirar do papel e conseguir os investimentos que há muitos anos a nossa região tem sido deixada de lado. Quando não há unidade política, e os políticos começam a brigar, de fato as pautas que são importantes para a sociedade, elas vão sendo relegadas. E a gente não pode correr esse risco por mais 4 anos. Nós precisamos trabalhar a questão do transporte público, precisamos solucionar a questão de um problema que percebi que não é apenas em Timóteo, a questão da prestação de serviço, seja no abastecimento de água ou de esgoto com a Copasa, com a CEMIG, na questão dos investimentos que precisam ser feitos, entre outros problemas de forma regional, o próprio aeroporto regional. Então a gente tem que unir as forças, tem que estar ali junto, criar essa pauta positiva. Eu acredito que a sociedade está madura para isso e tem feito essa cobrança não só em Timóteo, mas nas outras cidades. E se Deus quiser, a gente entende que agora nós vamos ter aí um momento salutar, um momento importante para isso. Nós já estamos encaminhando então para o fim da entrevista. O senhor fez 45 dias de campanha, assim como os outros candidatos, Então, o que o senhor ouviu das ruas, Porque é natural que muita coisa do plano de governo não possa ter sido executada, que o senhor pretende executar agora, que é clamor das ruas, E aproveitando então já para fazer suas considerações finais para os seus eleitores e moradores. Olha, eu escutei as pessoas, convalidando aquilo que a gente fez. Douglas, acho que você está no caminho certo, acho que você deve continuar, porque a cidade encontrou um novo momento e isso me deixou muito honrado. Ao tomar as decisões, qualquer gestor ele fica ali apreensivo com relação a como que a sociedade vai encarar essas decisões, como que a sociedade vai entender o caminho que você escolheu para uma cidade. Afinal de contas, são 90 mil pessoas no nosso caso. São decisões que influenciam a vida de todas essas pessoas. E quando a gente vê o resultado das urnas, sendo ali aprovadas as decisões, mesmo sabendo que há pessoas que pensavam de forma diferente, isso me enche com certeza de orgulho, mas também sei da responsabilidade que assumi ao ser novamente eleito para poder dar continuidade nesse trabalho. E recebi com humildade
né, esse resultado, e quero dizer às pessoas que escolheram e também aquelas que não escolheram que vou corresponder com trabalho. Né? Se já, né, me esforcei ao longo dos últimos 2 anos para poder dar uma tônica diferente para a nossa cidade, vou me esforçar ainda mais nos próximos 4 anos, principalmente, né, buscando o apoio e buscando a construção junto com todos os agentes da nossa sociedade, tanto aqueles que apoiaram quanto aquelas que também não apoiaram. Acredito que, né, uma vez encerrada a votação, uma vez encerrada toda a questão eleitoral, agora a gente tem que unir, a gente tem que buscar a construção, tem que buscar o consenso, tem que, né, ter o diálogo, seja com os presidentes de partidos, seja com os candidatos a vereador que não foram eleitos, seja com toda a sociedade, para que a gente consiga de fato ter aí 4 anos que a cidade avance e não tenha brigas, não tenha discórdia, não tenha ali, né, infelizmente, os atrasos que a gente presenciou, então que a gente vê acontecendo a nível nacional em outros locais. Posso dizer às pessoas que Timóteo é uma cidade que hoje tem um planejamento a curto, médio e longo prazo, e isso vai ser intensificado, né, nos próximos meses, onde a gente vai tentar acelerar o máximo possível esse crescimento, vai ser, né, feito o máximo possível em pouco prazo. Então as pessoas vão perceber, né, a dinâmica que nós vamos ter aí nos próximos dias, né, a tentativa de trazer novos investimentos, de consolidar os investimentos que já estão em andamento, e eu vou precisar muito, né, que a sociedade também participe. Então, né, eu sou um prefeito que faz questão de estar acessível às pessoas, né, mesmo com as limitações, as dificuldades. Essa situação da pandemia, ela colocou uma nova dinâmica na sociedade, mas eu tenho certeza que com boa vontade, com honestidade, com transparência, que são princípios que eu não abro mão, nós vamos conseguir, de fato, avançar ainda mais e fazer muito mais pela nossa cidade de Timóteo. E torço para que o Vale do Aço também encontre, né, um caminho de unidade, para que a gente possa crescer de forma unificada e que todas as cidades, né, tenham aí o seu crescimento, o seu desenvolvimento dentro daquilo que cada um espera. Muito obrigada pela entrevista, parabéns mais uma vez pela vitória, e você pode conferir essas e outras entrevistas com os prefeitos eleitos e reeleitos do Vale do Aço e também com os vereadores de Ipatinga no nosso site e nas redes sociais. Zug, conteúdo o tempo todo.